imprensa esportiva exalta o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. Tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base. Um time do Flamengo com muita raça e vontade. O Felipe Luiz no Flamengo ele tem 11 jogos. São 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. E o técnico Mário Jorge elogiou também o trabalho de Felipe Luiz no Flamengo. Adoro o Felipe, vai ser um baita de um treinador, um cara extremamente inteligente, muito bem assessorado, as pessoas que estão em torno dele também são muito boas. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que venceu o Cuiabá por 2-1. O Flamengo está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro e o trabalho do Felipe Luiz tem sido muito elogiado pela imprensa esportiva. Vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Nos ajude a bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade pro nosso Mengão. Se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte. Torne-se membro aqui do canal para você receber todos os benefícios e também coloca nos comentários de qual cidade você está acompanhando nossos vídeos, tá bom? Pra gente saber da onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo aqui ao canal do Vini Casagrande, ao canal Flá TV, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo. Vini Casagrande, como nesse momento, tendo esse treinador que é o Felipe Luiz, que é um cara que super conhece a base, e esse é um ponto importante para você fazer essa transição no momento certo, né? Para você botar o garoto na hora certa e às vezes não comprometer até o futuro desse menino botando numa hora errada. E aí você vê um Flamengo leve. Você sentiu isso no Flamengo? Assim, com uma irregularidade às vezes dentro da partida, mas com uma leveza de menino. Uma coisa muito corajosa, sabe? Você sentiu isso? Senti isso, mas eu senti também um time do Flamengo com muita raça e vontade, independentemente de como vai ser esse clima aí de fim de temporada. A torcida do Flamengo estava com certo receio de como seria o time do Flamengo dentro de campo após o título da Copa do Brasil, se seria modo férias, se os jogadores iriam se portar ou não com esses jogos que restam no Campeonato Brasileiro, e eu tô vendo que os jogadores estão se portando demais. Inclusive, Felipe Luiz comentou isso na entrevista coletiva dele ontem, que ele conversou com os jogadores, pedindo para os jogadores não relaxarem, e ele está vendo os jogadores muito empenhados, tanto no treinamento quanto também nos jogos, e a gente pôde ver isso ontem. O time do Flamengo brigando até o fim por conta de uma vitória, independentemente se vale ou não algo para o Flamengo, e eles brigaram até o fim. E a gente tem que mencionar que tem o dedo do Felipe Luiz nessa vitória. São 2 jogadores que o Felipe Luiz botou no segundo tempo e os 2 jogadores fizeram os gols, tanto o Guilherme quanto o Matheus Gonçalves. Então são jogadores importantes. Matheus a gente já conhece aqui, a gente já elogia há muito tempo, é um jogador que não sente pressão, tem personalidade. E para mim ontem, eu até conversando comigo mesmo em casa, falei, pô, Felipe Luiz errou em não colocar o Matheus Gonçalves logo no começo do jogo, como titular. Mas aí a gente pôde ver que durante o jogo, por isso que Felipe Luiz é o treinador e eu sou comentarista. Que ele entendeu o jogo. Por que ele botou o Matheus Gonçalves como reserva? Porque ele sabia que no segundo tempo ia precisar das características dele. E o Guilherme, um jogador que mostrou que tem estrela, entrou, fez sua estreia no time profissional, um jogador que é tratado como joia nas categorias de base, tem 18 anos, se destaca bastante. Ele olha o Arrascaeta como se fosse um ídolo, um exemplo que ele quer seguir. É um jogador que o Flamengo vem lapidando há muito tempo. Então, parabéns ao Felipe Luiz e parabéns aos jogadores que se empenharam pela vitória até o minuto final e conseguiram aos 47 do segundo tempo. E a gente, Pedrosa, você mesmo falou muito isso, o que eu falei na abertura, sobre esse momento ser um momento em que ninguém vai achar que o Flamengo vai entregar nada, até porque a gente explicou por aqui, quanto mais você tá nas partes mais de cima da tabela, você vai ganhando 5 milhões, então obviamente o Flamengo vai buscar até o final estar bem posicionado na competição. E aí você chega um momento que você não tem aquela pressão de estar buscando alguma coisa, uma vaga, um título, e isso dá uma valorizada na minutagem dos garotos, Sim. Hein? E aí olha pro banco da área técnica e vê um cara que eles super confiam, que é o Felipe Luiz, que esteve com eles ali na base, que foi campeão mundial nesse ano na categoria sub-20. Fica muito favorável pro Flamengo, claro. Né? Quantos desfalques, Vene, que o Flamengo teve 13. ontem?
É muita coisa, gente. É mais que um time E titular. o Flamengo jogou bem ontem, tá? No primeiro tempo, eu acho que o Flamengo já poderia ter a vantagem no placar se o Michel tivesse chutado um pouquinho mais. Ele acabou enfirulando ali em alguns momentos, em outros ele errou. O Flamengo fez um jogo no primeiro tempo bem superior ao do Cuiabá. Acho que o Wesley tá jogando muita bola, é impressionante a liberdade que o Felipe Luiz tem dado pra ele. Em muitos momentos ele jogando por dentro, inclusive, como meia-direita praticamente, recebendo essa bola de costas, batendo muito firme. O próprio Bruno Henrique também, pra mim, fez uma boa partida de movimentação. Se for pra destacar alguma coisa negativa do Flamengo, eu destacaria a dupla de zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno foi mal no lance do Derek Lacerda, tanto quanto ele tinha ido mal no jogo contra o Internacional. Foi a mesma bola, o mesmo lance, e ele acaba perdendo na corrida. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, mas ontem ele não fez uma boa partida, e o Léo Pereira também não. O Flamengo ficou muito vulnerável com esses dois jogadores, inclusive se não fosse o impedimento, o Isidro Pita teria feito outro gol em cima de uma falha do Léo Pereira. Então assim, eu acho que se for para destacar algo negativo, são esses dois atletas que não conseguiram dar o suporte. Agora, no segundo tempo, Matheus Gonçalves, o próprio Guilherme entrou muito bem, gosto do Everton Araújo, Pulgar fez uma boa partida ontem também. O Flamengo é um time que tem um volume, que tem uma qualidade ali. E como a gente cita aqui, o Vene também traz isso, que não interessa quem estiver jogando. O que interessa é a forma como a gente joga. E o Flamengo tem jogado de uma forma ofensiva, organizada, com qualquer jogador em campo. 13 desfalques, vencer contra o Cuiabá, mesmo na zona de rebaixamento, um jogo de virada, com tantos garotos aí sendo aproveitados, eu acho que foi um resultado muito positivo pro Flamengo. Inclusive, sobre garotos, eu acho que ontem na entrevista coletiva ficou muito nítido por que o Lohan não é muito utilizado. Porque ele explica o motivo de ter colocado o Guilherme, Matheus Gonçalves, sobre o treinamento. Ele elogia o treinamento desses dois jogadores, fala que o treinamento é gravado, depois ele fica em casa vendo o treinamento para poder fazer correções. E o Lohan, a gente percebe que não está recebendo oportunidade, mesmo com o Felipe Luiz, que é um jogador que acompanha muito, que é um treinador que acompanha muito sub-20. Então ali para mim ficou nítido que o Lohan não vem merecendo oportunidades no dia a dia. Quando eu falo no dia a dia, nas atividades, lembrando que nós jornalistas a gente não acompanha a atividade. Então eu estou me baseando muito pelo que o treinador Felipe Luiz falou na entrevista coletiva. Ele cita o Simeone também, sobre cultura de treino, né? E a questão também, a gente já percebeu muito que o Felipe, ele faz leituras durante o jogo e faz mexidas no que ele está sentindo. É o famoso jogo da froncheta, inclusive, né? O estilo ele de jogo. Esse novo Por treinador. exemplo, o treinador antigo, o Tite, tinha uma dificuldade absurda de mudar o esquema tático. Então. O Felipe Luiz não. Diante dos desfalques, ele entendeu que esse estilo de jogo, com 3 zagueiros, Alexandre fazendo a função de zagueiro, é o melhor para o Flamengo. E eu, de fato, concordo, tá? Óbvio que quando os jogadores retornarem, ele pode mudar o estilo de jogo. Só que é um treinador que, embora esteja no começo de trajetória dele, é um treinador que se adapta às adversidades. Ele faz leituras rápidas. Ele faz leituras rápidas e ele se adapta a cenários. Ele tem o jeito dele de jogar e isso já tá ficando bem estabelecido, mas se ele tiver que deixar isso mais flexível por conta de um adversário, de um momento, de uma expulsão, ou seja lá o que for, ou de desfalques, ele faz isso com uma leveza. Para mim, o lance mais emblemático é na expulsão do Bruno Henrique na Copa do Brasil, que assim, questão de segundos, o Bruno Henrique leva o cartão vermelho, ele já grita pro auxiliar dele pedindo um jogador, porque ele já sabia o que fazer. Ele faz leituras rápidas. Quem tá fazendo uma campanha também impressionante desde que assumiu o clube é o Felipe Luiz no Flamengo, né? O Felipe Luiz no Flamengo, ele tem 11 jogos, são 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Foi a derrota pro Fluminense, né? O Felipe Luiz, nesse momento, ele tem 72,7% de aproveitamento à frente do Flamengo e já um título de expressão como treinador. Mauro César Pereira, eu quando elogio o Felipe Luiz, eu elogio muito aqui no programa, eu falo muito dessa coragem dele de colocar quem ele tem sem ficar reclamando em coletiva. Não é, o Felipe Luiz não costuma ficar falando, tenho muitos desfalques, não vou contar com esse jogador, não tenho isso, não tenho aquilo. Não, ele pega o que ele tem de melhor e bota pra jogar. E eu já falei aqui que eu vi o crescimento de muito jogador com o Felipe Luiz. O Léo Ortiz, o Wesley, o próprio Everton Araújo cresceu muito com o Felipe Luiz. E o Matheus Gonçalves é um deles, que ele joga muito melhor agora com o Felipe Luiz. Ontem fez gol, agora ele já lançou esse Guilherme, também, que é um jogador que eu nunca tinha visto, né, jogar. Provavelmente o Mauro César Pereira já tenha visto esse garoto jogar mais do que eu. E é um trabalho, Mauro, que vem entregando muito. O que eu quero perguntar, o que esse trabalho do Felipe Luiz já passa de esperança para o torcedor rubro-negro para o ano que vem? Porque, sendo sincero, esse ano não dá para brigar mais. Não dá para brigar por título brasileiro mais esse ano. Matematicamente dá,
mas é muito difícil. E o que falar desse trabalho, desses garotos? Flamengo de novo botando garotada pra jogar, 2 gols de 2 garotos e vencendo fora de casa de um Cuiabá que o Flamengo não venceu no primeiro turno, não foi, Mauro? No Maracanã? Empatou. E no ano passado... empatou no Maracanã no primeiro turno. Então parece que é um jogo muito simples. Mas ganhou do Cuiabá. Mas era o Cuiabá que tá brigando pra não cair, fora de casa, e mais um bom resultado do Flamengo do Felipe Luiz, Mauro. Eu achei até que a atuação ontem não foi tão boa, mas tinha muitos desfalques, né? Eu acho que é virtude o time ter lutado até o final, mas o time também na Copa América, ainda não era o Felipe Luiz, lutava até o final. O que eu acho ruim é ficar achando que certas coisas só acontecem com o Felipe Luiz. É ruim pra ele, porque começa a transformar o Felipe Luiz numa espécie de um rei Midas, sabe, um deus, assim, que não é também, calma. Foi com ele que o Flamengo deixou escapar a vitória contra o Inter, que suportou os maiores momentos de pressão e tomou um gol que não poderia ter tomado, com falha do Fabrício Bruno, que ontem falhou novamente no gol do Cuiabá, né? O zagueiro que gosta de apostar a corrida novamente deu o lado ali, não conseguiu ganhar na corrida, acabou tomando o gol. O Flamengo tomou o gol. Foi com o Felipe Luiz, que semana passada o senhor Davi Luiz foi bater um pênalti, ele que nunca foi batedor de pênalti, o Flamengo perdeu a chance de ganhar mais 2 pontos. Tivesse segurado o resultado contra o Inter. Contra o Inter, até acho que o resultado foi justo, mas aquele gol não pode tomar. O time está fora de casa, sendo amassado pelo adversário, faltam 2 minutos, você tem que estar todo mundo entrincheirado defendendo o resultado. O que fez o Palmeiras ontem depois que fez o segundo gol? Se fechou, aqui não vai acontecer mais, não aconteceu mais nada. E o Flamengo estava com todo mundo no campo de ataque, com campo para perder a bola e dar o campo para aquele tipo de... Não pode tomar aquele tipo de gol. Pode tomar um gol de bola cruzada, um chute fora da área, pode acontecer. Uma jogada, mas com espaço, por Ener Valencia entrar, então acho que são coisas que ele tem que ver. Aquele momento do jogo era para tentar segurar o resultado. 2 pontos. Quanto o Atlético Mineiro do Maracanã, nada de Davi Luiz bater pênalti. Nunca foi batedor de pênalti. O Flamengo poderia ter feito mais 2 pontos. Se tivesse vencido os 2 jogos, estava na briga pelo título, Thiago. Isso foi com o Felipe Luiz. Então tem pontos para serem observados. Eu já falei aqui da necessidade dele criar de fato um distanciamento. Não dá para ser amigo dos jogadores. Agora é o chefe dos caras. Amigos, trabalho à parte. Ele tem a facilidade de lançar os meninos, que ele os conhece bem. Uma coisa é o técnico do profissional, que vê o garoto na base e traz para treinar de vez em quando. A outra é o cara que treinava eles, escalava seguidas vezes. Então ele conhece com mais profundidade as características dos jogadores. E ontem lançou o Guilherme, em 5 minutos em campo o rapaz fez o gol. Sobre o Guilherme, o que me chama mais atenção não é o Guilherme em campo, é o Lohan não ter entrado. Eu acho que isso deixa muito claro como esse jogador está perdendo terreno, apesar de ter o técnico que o conhece e que o comandou na base e no profissional. O Lohan estava no banco, o Guilherme estava no banco e o Felipe Luiz colocou o Guilherme. E o Guilherme fez o gol. E o Lohan, quando entra, não tem acontecido nada. Baixa intensidade, jogo passado mesmo. Quanto ao Atlético, teve um momento no Maracanã que ele não se apresentou, o Bruno Henrique reclamou. Tipo, aparece, dá cara pro jogo. Procurou para dar o passe, ele estava escondido. Então, o caso do Lohan merece, é um jogador talentoso, promissor, mas merece uma atenção dele e do pessoal todo do Flamengo. Para saber o que está acontecendo com esse menino que ele está perdendo terreno. O Matheus Gonçalves, né, é um caso diferente. Jogou com o próprio Felipe Luiz. Já está há mais tempo na base, já foi emprestado para o Bragantino ano passado. Já é um jogador mais experimentado. Não é um lançamento do Felipe Luiz. É um jogador que está amadurecendo normalmente, porque já teve para sair vendido. O Bragantino fez uma proposta, o Flamengo não aceitou, né? Jogou por essa equipe no ano passado como titular muitas vezes, antes já foi aproveitado por outros treinadores, já vem jogando há mais tempo, já é mais velho. Esses aí tem 18 anos, Lohan, Guilherme, o Matheus tem acho que 21 já, daí deve ajudar o Caraz. Então é um jogador já mais rodado, 20, 21 anos, já está num outro estágio, é natural que ele vá crescendo pouco a pouco. Ontem ele entrou, fez o gol da vitória, então foi uma boa vitória. Acho que o time teve alguns problemas, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno com atuações muito fracas, o Léo Pereira muito mal também durante a partida. Nos poucos ataques do Cuiabá, o time matogrossense levou perigo muito em função de erros cometidos pelos 2 zagueiros, o Fabrício principalmente, porque resultou no gol, né, do time cuiabano, mas poderia ser melhor. Mas tá ótimo, acho que tá ótimo, poderia ser ainda melhor. Mas é natural, ele é um técnico ainda em formação, bota formação nisso, né? Tem sido muito corajoso, já ganhou um título. Agora, por ano que vem, eu acho que aí vai ter uma questão que eu acho, tá? Que é a necessidade de usar a base. Eu não acredito que o Flamengo tenha condições de fazer grandes investimentos no ano que vem com essa história de estádio, da construção do estádio. Dependendo da chapa que vencer, eu não vou ficar aqui falando qual, porque parece que está aqui fazendo campanha a favor ou contra alguém, mas dependendo da chapa que vencer, vai haver um aperto de cinto. Tá? O Flamengo vai encerrar, segundo o orçamento apresentado essa semana, com apenas 3 milhões no caixa, é um caixa quase zerado, claro, adquiriu patrimônio, comprou um terreno para construir um estádio, a gente não pode ignorar isso.
E comprou jogadores também, né? Teve jogador machucado, foi ao mercado, fez mais contratações, são ativos do clube, né? Contratou um jogador de quase 20 milhões de dólares, o Alcaraz, que jogou mal ontem, inclusive, mas também acho que faz parte do processo, jogador recém-chegado, vai levar um tempo, de repente, para ele se adaptar, entender como funciona e tudo mais. Né? Tem muita gente já precipitada, torcedor, que já acha que não serve. Falavam isso do Pulga, do Cebolinha, do Luiz Araújo e de vários outros, né? Acho que tudo é uma questão de tempo. Mas entendo que ele vai ter que usar bastante a base. Ele vai ter que usar muito a base, especialmente se uma determinada chapa vencer. Porque o Flamengo vai ter aí custos extraordinários com a construção do estádio. E nesse orçamento tem um negócio que eu achei muito preocupante, que é o plano de venda de cadeiras cativas de um estádio que nem tem projeto pronto, nem as licenças tem para construção, para repor o dinheiro que estava em caixa e saiu para a compra do terreno. Mas o Flamengo não precisa repor o dinheiro, precisa ter o dinheiro em caixa, adquirir um patrimônio. Desde que ele tenha dinheiro a receber para pagar os compromissos que virão, né? As contratações de jogadores, salários, os tributos, etc., ok, nenhum problema, você tinha uma economia. É que nem um cidadão que tem um dinheiro guardado, ele quer comprar um apartamento, aí ele deu entrada no apartamento, né? Ele não tem mais quase nada guardado, ficou um caraminguá ali, ele tem que pagar uma prestação. Se o salário dele comporta essa prestação, ele está adquirindo um apartamento, ok, ele está comprando uma casa própria, né? O Flamengo comprou um terreno para construir um estádio. Então, não sei, me parece até uma coisa meio, sei lá, afetada pela eleição. Mas eu acho que o torcedor tem que estar muito atento às questões que envolvem finanças e o estádio. Muito atento, bem ligado, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca. Não é que seja uma situação desesperadora, longe disso, mas é para prestar atenção para os movimentos que virão. E eu continuo achando que o Flamengo tem que apresentar um projeto concreto com relação a esse estádio. Se vai vender cadeiras cativas, quantas serão? Por quanto tempo elas serão validade? Vão ser perpétuas ou vão ser cativas por 20 anos, 25 anos, sei lá quanto tempo? Qual o valor médio? O Atlético Mineiro vende cadeiras na Arena MRV, eu estava vendo lá, 50 e 70 mil reais a cadeira. Então, quanto tempo, quanto vai ser, quantas serão, quanto pode ser arrecadado, de que maneira o dinheiro pode ser arrecadado? Há uma demanda? Já se pesquisou essa demanda? Quais serão os planos, né? De que maneira isso vai ser trabalhado? Tem uma série de perguntas aí sem resposta até agora. Inclusive, alguns colegas que são setoristas do clube noticiaram que vai ter agora, acho que amanhã, apresentação ali para os sócios do projeto, do estádio, essa coisa toda, né? Então, vamos ver como é que vai ser. E o técnico Mário Jorge, ele também falou sobre o seu trabalho na época que ele estava trabalhando no Flamengo e falou sobre essa transição para o técnico Felipe Luiz, né? Que está fazendo um excelente trabalho no Flamengo. O projeto que tu tá a longo prazo também pode acontecer, dos resultados pararem de acontecer e você ser mandado embora. Não tem jeito. Isso é o risco do treinador. E eu acho que aí cabe isso, né? Ver o que isso pode te trazer de benefício. A gente fala muito da troca do treinador em cima da demissão, mas acontece exatamente isso daí também que você está falando. Um treinador que está fazendo um bom trabalho numa Série C, vai para a Série B, está fazendo a Série B, vem para a Série A. Isso acontece. Acontece de trocar de time dentro da própria série. Sim. Né? A gente teve um caso esse ano dentro do Campeonato Brasileiro. Sim. Estava empregado num clube, saiu de um clube e foi para o outro. Teve no início também do ano. Sim. Então, assim, eu, sinceramente, eu avalio muito a condição onde eu estou. Eu, Mário, falando, se eu passar por essa condição, igual eu passei agora. Qual é a condição que eu estou? Aonde eu posso chegar dentro das vertentes que eu quero? Eu consigo chegar continuando aqui? Possivelmente não. Por exemplo, eu te falei aqui no começo que eu tinha a ambição de trabalhar numa Copa do Mundo ou numa Olimpíada. Ponto. Continuar no Flamengo eu não ia conseguir, só se fosse para a seleção brasileira. A seleção brasileira eu não tive nada. Apareceu uma seleção que pode me dar essa possibilidade. Nem base, seleção brasileira? Não. Entendi. Pode pintar a minha possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, de uma Olimpíada, por exemplo, ela pode pintar, só que fazendo um movimento para o lado, eu vou para outro lugar. Então eu avalio a minha questão porque eu também tenho minha família, eu tenho meus desejos, eu tenho minhas coisas que eu imagino para mim daqui a 5 anos. Eu imagino daqui a 5 anos tá fazendo isso que eu acabei de falar. Daqui a 10 anos eu quero me tornar um coordenador técnico e ajudar a formar outros treinadores. Daqui a 15 anos eu quero ser um diretor técnico e ajudar o clube que eu estiver trabalhando. Ou não, eu posso parar, falar, não quero mais, tô de saco cheio disso, vou viver minha vida, vou cuidar da minha família, do meu filho, Acabou. Pode ser isso, uma opção minha. Só que assim, eu tenho planos para 5, 10 anos da minha vida que eu consegui trilhar pro caminho que eu tô agora. Porque onde eu tava, eu já não tinha mais para onde andar. Não tinha. Eu tenho que ser realista comigo mesmo. Eu não ia ter uma chance no primeiro time. Eu tinha consciência disso. A chance que abriu agora não ia abrir para você? Nunca. Por quê? Porque ele não é o Felipe Luiz. Entendi. E nada contra o Felipe. Adoro o Felipe.
vai ser um baita de um treinador, é um cara extremamente inteligente, muito bem assessorado, as pessoas que estão em torno dele também são muito boas, nada contra. Porra, Felipe é meu parceiro de profissão hoje. Além de ter sido um baita de um jogador, um grande ídolo dessa última fase do Flamengo, não tenho nada para falar dele. Acho que ele tá no lugar certo, fazendo a coisa certa, ele vai seguir fazendo. Só que aonde o Mário ia estar situado nessa parte? E aí é uma coisa que você tem que fazer com você mesmo. Eu parei e avaliei minha vida. Falei assim, e aí? Flamengo aqui tá legal pra você? Tá ótimo? Tá, beleza. Tava bom. Campeão da Libertadores, tava em segundo no Campeonato Brasileiro, começou o Campeonato Estadual com vitória, só que chegou a coisa de lá. Eu falei, então... Cara, sobre o Felipe Luiz, ele já sofreu talvez o que essa cultura faz com os treinadores. O Felipe Luiz, quando começou, obviamente não vou lembrar, você pode me ajudar. Se eu não me engano, foram 2 jogos que ele ganhou. Do Corinthians e mais um jogo. Era comparado já ao trabalho do Jorge Jesus, gente. Colocaram o Felipe Luiz num patamar muito alto. Não que ele não tenha potencial pra isso. E a derrota pro Fluminense já deu uma mexida. E aí depois, se não ganhar um segundo, um terceiro jogo, já não é a mesma coisa. Eu queria a opinião de flamenguista. Não, mas aí que você entra a megalomania do flamenguista também, né? Não tem como... Sempre vai ser... A derrota é muito grande, a vitória também é muito grande. Então... Eu não acho que é só com o Flamengo em relação ao treinador. Mas, sim, eu tô entendendo que tá falando. No Flamengo é tudo multiplicado, né? Felipe, na minha cabeça eu tô tentando formular uma pergunta pra você, assim... Eu acho que é cruel. Que o que essa cultura faz com um treinador que tá começando. Eu acho que é muito cruel. Mas ao mesmo tempo também tem um lado bom. Uhum. Eu tô tentando pensar por todas as cabeças, digamos, que aqui. E aí tem o ônus e o bônus de você ser um cara que é muito querido pela torcida, conseguir ótimos resultados no início, depois perder e meio que te eximirem de algumas culpas que você pode ter carregado. Porque é normal. Não tô falando que ele é culpado por ser ruim. É normal errar. Uhum. Ainda mais começando. Você imagina o Felipe Luiz prolongado no Flamengo? Você imagina ele por um tempo ali, mesmo errando? Porque é normal acontecer? Sim. Você acha que ele vai ficar? Acho. Por méritos técnicos ou por ser o Felipe Luiz? Pelos dois. Entendi. Ele tem muito mérito técnico. Muita coisa. Ele é muito inteligente. Ele tem uma percepção do jogo que, conforme eu te falei, ele tem um grupo de pessoas ao redor dele que também são muito inteligentes pra coisa. Então, eu acredito sim num trabalho longevo dele no clube e acredito muito que ele possa chegar em níveis mais altos que ele já tem hoje. Eu sempre vi que ele já fazia isso no campo, né? Ele já era um técnico dentro de campo. Tem um corte do Barroca que o Barroca fala dele, né? Um jogo que mudou o jogo, que o Curitiba tava com 1 a menos, se eu não me engano, teve um jogador expulso, o Curitiba, e o Felipe começou a falar alguma coisa dentro do campo, o Barroca ficou assustado, né? E aí mudou. Você chegou a treinar ele naquele momento que você assumiu como interino, né? Ele machucou. Ele machucou a panturrilha. Entendi. Aquela panturrilha dele lá. Pega ele se aposentou com quantos anos, Felipe? 37? Ele é 85. Ele é 85. Não dava não, mano? 38, né? Não? 38 pra 39. 38 pra 39. Não dá, não. Dava, mas ele já não queria. Como é que chegava isso de... vai lá, você agora vai... porque você tava na base e aí já é um caminho natural você ser o cara que vai treinar interinamente ali? Era essa a intenção da direção, né? Que o treinador do Sub-20 fosse uma pessoa pronta para assumir nesses casos. Entendi. E aí chegava para você e falava, você vai assumir internamente contra o Maringá semana que vem. Se apresenta amanhã às 7 horas da manhã no CT no profissional, procura fulano e fulano que eles vão te passar as diretrizes. E o primeiro jogo que você assumiu foi contra o Maringá, que você acreditava, fazia algumas paradas. Na Copa do Brasil, não foi esse primeiro jogo? Foi. E como é que foi a noite antes do jogo? Como é que foi pra você? Primeiro jogo? Não, a noite antes do jogo foi tranquila. O problema pra mim foi depois. A volta que foi terrível. Caraca, Maria. A volta foi terrível. Queria me esconder, assim, não queria aparecer pra ninguém. Cheguei em casa 4 horas da manhã, 8 horas da manhã eu tava no CT de volta. Você lembra por que deu errado esse trabalho, o trabalho anterior, os trabalhos anteriores, né? E principalmente do Vitor Pereira, que tu pegou? Assim, o Sub-20 era tratado, na minha época, eu não sei como é que tá agora, eu acredito que continue sendo da mesma forma, porque o clube entende que o Sub-20, o cara seria um terceiro jogador de uma possível posição no profissional. Sim. Um exemplo, né? Então, você vê que você tem lá o Rossi, você tem o Matheus Cunha e você tem o Diogo. Aí se der algum problema com algum desses goleiros, pega do Sub-20 e vai compor essa situação. Geralmente, um goleiro da base treina no profissional todos os dias. E aí os treinadores de goleiro organizam isso. Com um jogador de linha é um pouco diferente.
Jogador de linha, o treinador determina. Ó, preciso de um zagueiro, sobe um zagueiro. Preciso de um time inteiro, sobe um time inteiro. E a gente estava trabalhando em paralelo a ele, nos mesmos horários. Então eu não conseguia subir para ver o treino do Vitor. Não conseguia acompanhar o treino do Vitor. Mas todas as vezes que eu tive contato com ele, me pareceu uma pessoa muito tranquila, muito solícita, muito educado. Agora, saber o porquê que não deu certo, porque que isso aí eu não tenho como te falar. De verdade, porque se eu estivesse acompanhando no dia a dia, de repente eu poderia te falar, ó, eu acho que isso aqui eu não faria, isso aqui eu... Entendeu? Deixaria de fazer essa coisa, mas eu não tenho como falar o que deu de errado. Mas é fato que quando a gente vai pro jogo do Maringá ali, o clima não estava bom. Sim. O clima não estava bom. Agora, eu não consegui identificar o que era. E aí vem a troca do treinador e a gente já faz um jogo muito legal contra o Curitiba. Sim, foi realmente foi um 3-0 assim, de muita imposição. Os caras jogaram muito bem esse jogo. A Ayrton fez um golaço. Foi o jogo em que eu fiz a opção de ficar com o Gabigol e botei o Pedro no banco. E, enfim, isso trouxe algumas coisas bacanas pra mim depois. Mas treinador e louco, todo mundo tem um pouco, não tem jeito. Foi uma opção minha e graças a Deus deu certo. Um fez o gol, o outro entrou, fez gol também. Mas em que sentido? Que coisas que trouxeram? De mensagem na internet. Tá. Essas coisas, né? Mas internamente foi tranquilo. Assim, eu conversei com o Pedro, conversei com alguns jogadores, conversei individualmente com os jogadores que estavam saindo, com os jogadores que estavam entrando, o que eu queria, o que não dava pra fazer naquele jogo e tal. Mas foram experiências bem legais. Já na última passagem, que foi depois da série do São Paulo, a gente faz um jogo do Bahia, que o jogo aconteceu num sábado. Era num sábado e na quinta-feira do Corinthians, antes da data FIFA. Então, na quinta-feira à noite eu fiquei sabendo que eu ia fazer o jogo no sábado. Então eu só tive a sexta-feira. Então o time já tinha acabado de fazer um belo jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Eu falei, bom senso, não vou mexer em nada, o mesmo time, não tem ninguém machucado. Vai jogar o mesmo time, vai jogar do mesmo jeito e segue. Só passamos algumas coisas bem particulares ali, consegui um lugar do Bahia. O Bahia tinha uma situação de tentar construir para a bola chegar no Everaldo, às vezes para uma casquinha do Everaldo, era um cara que é muito bom na... É o jogo que o Canu é expulso, né? O Canu faz o pênalti. Ele faz o pênalti, não é expulso não. Aí a gente ganha de 1-0 e vai pro jogo em São Paulo. Aí sim, a gente tem alguns dias para tentar implementar alguma coisa, tento fazer alguma coisa relacionada ao encaixe do nosso jogo, ao jogo do Corinthians, ver o que a gente poderia tirar proveito. Tem algumas coisas que acontecem no jogo, assim, bolas combinadas, de falta, de escanteio e tal, de construção, que a coisa acontece, mas a gente não consegue a vitória. A gente faz 1-0 com o gol do Gerson. Um golaço de fora da área. E depois a gente toma um gol de pênalti, né? A gente tem um chute do Fábio. Eu não sei quem foi que chutou, não sei se foi o Fábio Santos. Sei que o Fábio Santos bate o pênalti. Eu não sei quem que chuta e a bola bate na mão do Léo. E aí a gente termina empatado ali e eu volto pra base. E a partir daí a gente meio que tem contato direto, né? Porque o Tite solicitava muitos jogadores para treinar no profissional e quando ele solicitava 10 jogadores ele pedia para que eu subisse, né? Não, pode vir também. Deixava com auxiliar lá embaixo o restante da equipe e tal. Mas foi uma relação bem legal, cara. Relação com todos eles, tá? Todos eles, não tem... pra falar assim, o Vitor Pereira foi um cara muito correto comigo, me chamou para conversar, pediu informação dos jogadores, a mesma coisa foi o Tite. Na apresentação dele, ele fez questão de eu estar presente para me agradecer o que tinha sido feito ali até então, né, parabenizar pelo que tinha sido feito. Então, acho que foram caras que respeitaram um pouco o profissional que tá ali, tentando galgar alguma coisa, e tava naquela posição naquele momento. Então, para mim se eu tivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa com o profissional que tava interindo ali, entendeu? Se tu tivesse escolha, tu iria ou tu não iria? Pra onde? Treinar interinamente Flamengo. Não, iria. Se tivesse escolha, tu também iria? Iria. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Tudo de novo. E queria ter ficado? Queria. Queria continuar? Queria. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí o Mário Jorge falando sobre o trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. Agora é o seguinte, a próxima partida do Flamengo será um confronto direto ali no G4, né? O Flamengo enfrenta o Fortaleza, joga fora de casa na terça-feira, dia 26 de novembro, 8 horas da noite. E aí, meus amigos, pra muita gente, o Flamengo entrou de volta na briga do Campeonato Brasileiro, juntamente com Fortaleza e com o Palmeiras. O Botafogo empatou com o Atlético Mineiro a partida 0-0 e muita gente tá dizendo, hein, que parece que o Botafogo vai pipocar de novo. Será que vai acontecer? Vamos ver.
Vamos ficar de olho nas cenas dos próximos capítulos, né? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça em dar aquela moral, deixa o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.